Olá, entusiastas da ciência livre sem filtro! Meu nome é Lucy e você está no canal Make Science BR. E depois de muito tempo sem gravar vídeo, nessa abstinência que eu estou de conversar com vocês e trazer conteúdos informativos, hoje eu estou fazendo um vídeo meio rápido, que não vai ser, eu acho, e vou tentar mostrar para vocês que você não é tão natural quanto você pensa. Então calma lá quando você vem tentar cagar naturalidade sobre minha existência trans, beleza? Então segura essa abertura maneira! Olá! Bom, no Make Talk de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre naturalidade na existência humana e o quanto a nossa existência é influenciada não só pela seleção natural, mas também pela seleção artificial. E aí eu vou explicar muito rapidamente o que é cada uma dessas coisas. Mas por que eu quero falar sobre isso? Primeiro, porque existe uma das grandes medidas transfóbicas que existe na nossa sociedade, é tentar ilustrar ou demonstrar ou defender que a existência trans ela não seria natural. E supostamente isso não seria natural ou porque Deus disse, e aí é um outro aspecto de discurso que eu não quero entrar aqui, ou porque na natureza bicho só transa para se reproduzir. Bom, para começo de conversa, pronto. Para começo de conversa, tem uma collab minha no canal Comporta, da maravilhosa Luba, que a gente conversa um pouco sobre essa questão do que é natural, o que não é natural e tudo mais, e aí lá vocês podem ver melhor essa questão. Mas aqui eu quero focar numa noção que eu acho muito importante, que é muito invisibilizada no nosso ensino e na nossa consciência como ser social, que é o impacto que a sociedade que a gente vive tem sobre nossos corpos. E aqui eu estou falando muito além do que meramente padrões estéticos de beleza que são impostos aos nossos corpos. Então vamos lá, antes de começar a falar, já que eu já estou falando, eu queria então rapidamente tentar delimitar o que é seleção natural e o que é seleção artificial. Seleção natural é todo aquele processo que acontece na natureza, em que diferentes indivíduos de uma mesma população, de uma mesma espécie, ao apresentar características distintas, seja características morfológicas, moleculares, fisiológicas ou até mesmo comportamentais, e que essas feições sejam herdáveis, ou seja, ele consiga transmitir elas geneticamente, ou melhor, hereditariamente para a prole dele, se essas características o proporciona um fitness melhor, o que seria o fitness? Né? Seria justamente a capacidade de... o fitness seria calculado baseado na capacidade que o indivíduo tem dentro dessa população e do ambiente em que ele vive de se reproduzir e gerar descendentes férteis, para justamente perpetuar esse pool genético que ele representa. E aí, quando você tem essas características que aumentam o seu fitness, ou seja, você está melhor adaptado a esse ambiente. Por quê? Se você tem uma capacidade reprodutiva melhorada, por causa dessas feições que você tem dentro do ambiente que você vive, isso significa que você consegue fugir melhor de predadores. Caso você seja um predador, você consegue predar melhor, ou seja, você consegue recursos melhores. Algumas vezes isso pode ou não estar relacionado direto ou indiretamente à disputa de fêmeas pelos machos ou de machos pelas fêmeas durante os atos reprodutivos. Enfim, basicamente a seleção natural é a teoria que vai tentar explicar o porquê determinadas feições se fixam na população em detrimento de outras. E aí a pressão que gera essa seleção vem do ambiente em que esse organismo está situado. Então, novamente, né, a seleção natural ela não se trata de quem é o mais forte, sim quem é o melhor adaptado ao ambiente em que ele vive. Então, nós, seres humanos, estamos constantemente sendo selecionados pela seleção natural. Quando a gente está enfrentando intempéries, doenças,
privações que a própria natureza gera e alguns predadores para determinadas populações que vivem em determinadas regiões do planeta que ainda estão sujeitas a predadores ativos, né? A gente está sendo selecionada naturalmente. A seleção artificial, por outro lado, ela é um processo que, como o próprio nome diz, ela seria artificial. Por que ela seria artificial? Porque ela seria conduzida pelo ser humano. Ou seja, seria uma sequência de reproduções em que o ser humano voluntariamente escolhe aqueles indivíduos que possuem as feições que lhe atraem ou comportamentos, né? Feições aqui nesse sentido mais amplo que eu já defini. E aí ele vai e pega esses indivíduos que têm essas feições e reproduz e põe para cruzar, né, com indivíduos que também têm essas feições, na esperança de que a prole desses indivíduos também tenham essas feições. E aí você artificialmente vai fazer com que essa feição se torne fixada nessa população que você está mexendo. Então, por exemplo, basicamente quase todos os produtos alimentícios que você consome hoje em dia deriva direto ou indiretamente de algum processo de seleção artificial que já está acontecendo há milhões de anos. Milhões não, né? Milhares. Então, basicamente é isso. A seleção artificial, eu particularmente não gosto desse termo, porque parece que é artificial, logo não é natural, e aí, consequentemente, isso não faz parte da natureza, e não é bem assim. Nós, seres humanos, isso vem muito de uma visão que o ser humano não é natural, né? Não pertence à natureza. E aí meio que fica, tipo, essa contradição, né? Tipo, tem que ser natural, mas nós não pertencemos à natureza. E muito geralmente essas mesmas pessoas que falam que tem que ser, isso não é natural, isso não é natural, isso não é natural, essas mesmas pessoas dificilmente se reconhecem como animais pertencentes a todo um grande grupo evolutivo dos primatas e tudo mais. Então essas contradições, como são contradições, né? Então essa ideia de seleção artificial é meio estranha porque partiria do pressuposto que o ser humano não é natural, enfim. Existem outros organismos que também fazem esses tipos de seleções artificiais em outros níveis, mas aí eu não vou entrar nisso aqui. Mas então pronto, agora que a gente entendeu o que é seleção artificial e o que é seleção natural, eu quero mostrar para vocês que nessa perspectiva naturalizante que tentam impor, principalmente sobre aquilo que é desviante do padrão socialmente imposto, e aí seria não natural, na verdade isso não faz sentido algum, porque a gente está a todo momento sendo selecionadas pelas forças de seleção natural, como eu já exemplifiquei, mas também pelas forças de seleção artificial. Aí você deve estar em choque, tipo, nossa, não, eu duvido que minha mãe ou que minha avó escolheu um par para minha mãe que tivesse as características que ela queria e passasse isso adiante, blá 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 e pipipi. E se eu te disser que talvez ela fez isso mesmo que involuntariamente? Bom, a nossa espécie, ela já está aí há algumas centenas de anos tendo muito de uma coisinha que se chama casamento arranjado. E o que esse casamento arranjado faz, né? Você pega um ser humano, outro ser humano e casa eles. E como que esse arranjamento é feito? Ou pelas suas riquezas, ou pela sua posse, geralmente relacionado a coisas capitalistas. Então isso é um tipo de seleção artificial, porque você vai estar sempre perpetuando nesses atos reprodutivos os genes daquelas pessoas que têm posse, em detrimento daquelas pessoas que não têm posse e nunca vão ser alvos desse tipo de reprodução. Mas aí você quer dizer que as pessoas pobres não se reproduzem? Em alguns contextos sim, e em outros contextos, mesmo que se reproduzam, tanto ela quanto as proles dela não terão as adaptações necessárias para sobreviver nessa sociedade. Então elas dificilmente vão ter um bom fitness dentro da sociedade que a gente vive. E aí nesse contexto, por exemplo, esse exemplo que eu estou dando, a classe social do organismo, ela pode ser considerada uma característica, uma feição do organismo. Então, se você tem uma classe social mais elevada, você vai ter um fitness melhor. Isso sem considerar questões básicas como alimentação, higiene, acompanhamento médico e tudo mais, que quem é classe alta tem, quem é classe baixa não tem. Então pronto, só que a gente já meio que, espero eu, claramente já consegue ver que estamos sendo artificialmente selecionados.
Quando a gente também passa a encarcerar, matar uma parte da população, e essa parte tem cor, que é a população negra, preta, e tem a etnia, que é a nossa população indígena, a gente também está fazendo uma seleção artificial. Porque, por exemplo, eu como uma pessoa branca, vamos dizer assim, né? Eu só me relaciono com outras pessoas brancas. Seleção artificial, porque a cor da pele claramente não traz nenhum fitness a mais na existência daquela pessoa nesse contexto de sociedade que a gente vive. Então, por que eu tenho uma predileção por pessoas brancas? Porque existe uma imposição social sobre a minha existência que gera um efeito de seleção artificial no meu ato reprodutivo e de perpetuador da espécie. Então, tudo isso que eu estou querendo dizer seria para ilustrar que, bom, nós não somos seres apenas biológicos, né? Nós somos seres sociais, e a nossa construção quanto indivíduo, ela tem um componente biológico predominante, mas também existe um fator social que vem de cima para baixo sobre a nossa existência. Então, muito dos nossos gostos, desejos, ambições, cobiça e sonhos, elas têm, direto ou indiretamente, alguma influência ou algum vestígio dessa seleção artificial que acontece sobre a nossa existência. E essa seleção artificial, quem está conduzindo essa seleção artificial é a classe dominante. Então, quem está deixando que determinado tipo de organismo se perpetue e determinado tipo de organismo seja extinto na nossa sociedade é a classe dominante da sociedade que a gente vive, porque ela vai impor as barreiras sociais, as dificuldades sociais, as opressões sociais que vão ditar os processos de seleção artificial sobre os nossos corpos. E aí você deve estar pensando, onde eu já vi isso em que uma determinada classe acha que é superior à outra e tenta eliminar a outra classe ou povo? Nazismo que fala, né? E essa galerinha fascistoide aí. Exatamente, porque na verdade, o que difere a nossa sociedade atual de uma sociedade nazista muitas coisas. Tá, tudo bem. Mas em termos de seleção artificial, são poucas coisas na realidade, se você pôr na ponta do lápis. Tudo bem que na sociedade de democracia burguesa que a gente vive, a gente realmente não teria ali uma classe, uma raça, uma etnia que se considera dominante. Mas a gente tem essa classe, raça e etnia dominante, quer nós queiramos ou não. Porque quem são os milionários do Brasil? Pessoas homem, cis, branco, hétero e assim por diante. Então, apesar dessas pessoas não se auto-intitularem superiores por questões raciais e étnicas, elas se consideram superiores pela classe social delas. Então, num sistema capitalista, seja ele democrático ou não, a gente vive um processo de eugenização natural, porque é um processo de seleção artificial que é naturalizado na construção da sociedade que a gente vive e habita. Então, a classe dominante, ela sempre vai ditar quais são os processos e artifícios de seleção artificial que serão conduzidos aos organismos que pertencem a essa sociedade. Então, quando existe uma reificação dos corpos trans, e aí aparece o vídeo em algum lugar aqui, para você entender o que é reificação dos corpos trans. Quando a gente mata a população preta, quando a gente mata indígena, isso é claramente a classe dominante dizendo que este tipo de organismo não deve se proliferar nessa população. Quando a gente pega o Brasil de 100 anos, talvez, eu não lembro a idade certa, mas quando começa aquela migração de europeu aqui para o Brasil para purificar e limpar o sangue preto do nosso país. Isso é uma seleção artificial. Quer a gente queira ou não, nós estamos sujeitadas a um processo de seleção artificial decorrente das opressões, pressões e padrões estipulados pela sociedade que a gente vive. Dito isso, cabe a nós, como seres humanos que se importam e que têm e querem ter um posicionamento político e se preocupar em construir uma sociedade melhor, uma sociedade de bem viver e assim por diante,
nós precisamos nos preocupar sim em entender o quanto dos nossos gostos, desejos e desgostos derivam da nossa existência material, biológica e inata, ou é uma coisa socialmente imposta. Caso seja algo socialmente imposto, cuidado, você é um dos fatores de seleção artificial dessa sociedade. Então, talvez seja melhor você repensar e avaliar o quão você deveria ficar com esses gostos ou não. Então, basicamente é isso. Não sei se ficou confuso, espero que vocês tenham gostado. Eu tô meio destreinada de gravar vídeo, mas resumindo é isso. Nós, seres humanos, estamos corriqueiramente sujeitadas a pressões de seleção natural, mas também a pressões de seleção artificial. Então, quando você diz que uma pessoa trans não é natural, na verdade você está praticando e replicando uma estruturação de seleção artificial que naturalmente existe na nossa sociedade. E aí aqui a gente poderia falar de epigenética e tem um link por aqui da minha participação no terça-feira do charlatanismo quântico do canal da Física Afins da Bibi Bailas, que ilustra um pouco como, por exemplo, coisas como fome e doenças, que as classes que não são positivamente selecionadas pela seleção artificial imposta pela nossa sociedade podem sofrer e perpetuar durante gerações as opressões, os resquícios das opressões que eles sofreram enquanto organismos pertencentes a essa sociedade. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a você que está assistindo esse vídeo. Se gostou, deixa like, compartilha, deixa um comentário dizendo se gostou, se não gostou e etc. E queria agradecer muito, 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 muito a todo mundo que me segue, tanto aqui no Instagram, no Twitter, e principalmente as minhas madrinhas que colaboram financeiramente para a manutenção desse canal. E sem vocês eu definitivamente não conseguiria ter essa força e energia para continuar trazendo vídeos aqui para o canal e conteúdos para o Twitter, por exemplo. Então, muito obrigada. Se você tem condições financeiras e gosta do meu trabalho aqui na internet, considere-se também se tornar uma madrinha. Os links vão estar todos aqui na descrição. É isso. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, mandem mensagem. Um grande beijo. Tchau, tchau.